E a trágica morte de um cachorro comunitário apelidado de Orelha, gravemente ferido num bairro nobre de Florianópolis, em Santa Catarina, chocou o país todo, inclusive a nossa macro-região, que assistiu a uma outra atrocidade nessa semana. Em Garapava, uma cadela morreu após ser amarrada em uma caminhonete e arrastada. Os veterinários constataram que ela estava prenha de 10 filhotes que também morreram. Violência contra animais, responsabilidade e punição são temas de debate aqui no Jornal da Clube. Acompanhe a entrevista especial de hoje. Boa tarde a todos. Para esse bate-papo, a gente recebe o psicólogo Júlio Souza e a advogada Fabíola Coelho. Sejam bem-vindos ao Jornal da Clube. Bom, diante de tantos episódios tão brutais, surgem muitas perguntas, principalmente o que leva alguém a cometer esse tipo de crime. Júlio, no caso de Santa Catarina, os suspeitos são 4 adolescentes. Esses atos podem ser vistos como um sinal de alerta para outros comportamentos violentos no futuro? Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Esses casos, eles podem e devem ser olhados com um pouco mais de calma, como um sinal de alerta, como uma bandeira vermelha que surge aí na nossa sociedade, e a gente já não pode tomar esse caso como uma afronta tão precocemente, e porque a gente tem que olhar para a prioridade, que é o cachorro, que é o animal, ele é a prioridade, o sofrimento do animal, mas a gente precisa também tentar entender o que está por trás desse comportamento. Geralmente, quando um adolescente maltrata um animal, isso não é só uma brincadeira. Isso pode estar relacionado a uma série de coisas, como dificuldade de desenvolvimento da empatia, reconhecimento do sofrimento do outro, impulsividade, busca por sensação de poder e controle. E é importante que nós olhemos para isso, porque a adolescência ela é um período muito sensível de desenvolvimento do ser humano. O neurodesenvolvimento ele pode explicar um pouco esses comportamentos. O adolescente ele está passando por uma reestruturação neurobiológica muito grande, muito severa. E tem 2 sistemas se desenvolvendo ali ao mesmo tempo. O sistema socioemocional e o sistema, o córtex pré-frontal. Porém, esses sistemas se desenvolvem em velocidades diferentes. O sistema socioemocional ele se desenvolve com um pouco mais de rapidez. Ele é mais rápido. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle, pela inibição dos impulsos, pelo planejamento, pelo pensamento estratégico, ele demora um pouco mais para se desenvolver. É mais ou menos, fazendo uma analogia, como se a gente colocasse num carro, primeiro o acelerador e depois o freio. Então, a gente precisa olhar para o que está por trás disso. Porque quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, não raro, a internet começa a se manifestar, as redes sociais começam a se manifestar, e nós vemos aí uma procura muito grande por vingança e não por justiça. E a gente precisa entender que, nesses casos, nós precisamos buscar justiça. Junto com tudo isso que está acontecendo com os adolescentes, com a adolescência, o neurodesenvolvimento explica isso, nós não podemos também nos esquecer que, na nossa sociedade, os meninos são ensinados a serem violentos. Os meninos são ensinados a serem cruéis. E isso molda a nossa sociedade. E quando a gente vem para as redes pedindo vingança, pedindo uma punição que seja mais severa do que a nossa legislação permite, nós estamos contribuindo para que essa sociedade continue cada vez mais violenta e menos justa. E por falar em legislação, a gente conversa agora com a doutora Fabíola, porque do ponto de vista da lei, quais crimes são imputados diante dessa grave ocorrência lá em Santa Catarina, doutora? Olá. Sim, o crime de maus-trato animal, né? Para começar. Nesse caso, o que pode acontecer com a prática desse crime por adolescentes, que é o que me perguntam muito, né? Eles vão ser presos, eles vão pagar multa, vai responder civilmente, criminalmente, como que é, por se tratar de adolescente?
Nesse caso, gente, justiça mesmo, de verdade, não vai acontecer. Esquece, não vai acontecer. Por quê? Da maneira como deveria ser. Porque o ECA, ele protege demais o adolescente nesse tipo de acontecimento, nesse tipo de ato infracional. Primeiro que não é crime. Crime cometido por adolescente é ato infracional. Então, começa por aí. O que pode estar acontecendo no máximo, e só porque está tendo essa repercussão muito grande nas redes sociais, seria uma medida de semiliberdade ou uma medida de liberdade assistida. Porque se não fosse isso, pessoal, o que teria, no máximo, seria uma prestação de serviço comunitário. Aí fica difícil, né, Júlio? Que tipo de perfil psicológico costuma aparecer em casos de maus tratos animais? Dá para a gente generalizar esse assunto? Não, Ximene, hipótese alguma. É muito cedo para a gente fazer qualquer diagnóstico e a gente não tem informações suficientes para isso. O diagnóstico ele é feito por um profissional de saúde mental, e só por ele. Então, a gente vê também todo mundo acusando os meninos de serem psicopatas, os adolescentes de serem psicopatas ou não, e quando a gente já faz um diagnóstico tão precoce assim, com tão poucas informações, a gente minimiza a violência e a crueldade. Que simplesmente muitas pessoas que não têm nenhuma patologia também são violentas e cruéis. Então, existem traços, né? A gente pode falar que maltratos aos animais são traços de uma psicopatia. Mas eu não posso ser leviano de já começar a usar esse termo inadvertidamente ou de uma forma do senso comum para diagnosticar algo que eu não fiz o diagnóstico. E nós todos que somos senso comum, estamos assistindo estupefatos a esse caso, sim, nós estamos já começando a imputar patologia para esses meninos. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, tem os traços, mas o diagnóstico depende de uma série de outras variáveis, não só essa. Com certeza, Júlia. Agora, no caso de Igarapava, doutora Fabiola, o suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas depois solto em audiência de custódia. Se condenado, qual a pena? Há um agravante? Sim. A pena, no caso de Igarapava, seria uma pena de 2 a 5 anos por se tratar de cachorro, tá? Se fosse um outro tipo de animal, um animal silvestre, por exemplo, aí a pena seria bem menor. Mas, enfim, 2 a 5 anos, mais multa e proibição de guarda de animal. E por ter acontecido o evento morte, essa pena ela pode ser aumentada em até 1/3. E como a sociedade e a família podem identificar sinais precoces de crueldade com animais, especialmente em casos como esse de Santa Catarina, envolvendo crianças e adolescentes? A pergunta é para o doutor Júlio. Ximene, as famílias elas precisam observar. Nós hoje temos muito pouco tempo para estar com os nossos filhos, né? Nossos afazeres tomam muito nossa conta, a gente delega os filhos para os celulares, para as redes sociais, para os videogames, mas a gente precisa observar. A gente precisa... É urgente que a gente repense o nosso modelo parental. É urgente que a gente repense o nosso modelo de família. Porque nós saímos de um modelo de família onde a criança não tinha voz nem vez e fomos para um modelo de família, num pulo, onde a criança é o rei da casa, onde a criança não aprende a ter limites. E criança não tem limites. Crianças e adolescentes não têm limites. Quem tem que dar limites para eles são seus adultos de referência, seus pais, seus cuidadores. E é importantíssimo, imprescindível que a criança seja frustrada. Aquela criança que não foi frustrada na infância, que não ouviu nãos, que só ouviu sims a vida inteira, ela vai ser um adolescente que pensa que pode fazer tudo, que vai lá e maltrata um animal simplesmente porque pode. Não estamos falando aqui de patologias, tá vendo? Nós estamos falando de crueldade, porque ela acha que pode fazer aquilo. E aí, desse adolescente para virar um adulto violento, que vai agredir a sua mulher, que vai arrastar a sua mulher num carro porque ela não quis ficar com ele, que vai atirar num gari porque estava com o caminhão atrapalhando o seu carro.
é muito fácil. Então, nós precisamos intervir ainda na infância. Existe uma frase muito bonita que fala que a infância é o terreno, é o solo que nós vamos pisar durante a vida toda. Então, é nesse momento que a gente precisa intervir. E falando ainda de responsabilidade, o que nós, como cidadãos, podemos e devemos fazer ao presenciar ou suspeitar de maus tratos de animais, doutora Fabiola? Eu queria só aproveitar e falar o seguinte, aproveitando a fala do doutor, quando ele disse que fica assim, não é correto a gente chegar, tratar com ódio esse tipo de crime, de barbaridade, né? Que isso aí não vai resolver você ir lá e demonstrar raiva, ódio, pedir justiça. Não é só isso. Gente, o importante é vocês pedirem para melhorar as leis, sabe? Para aumentar a punidade para quem maltrata animais, para quem maltrata pessoas idosas, crianças, mulheres, enfim, qualquer tipo de crime, as penas serem aumentadas, as multas serem aumentadas, porque quando dói no bolso, a coisa muda de figura também, em muitos casos, né? Então, seria isso, também a maioridade penal, né? Enfim, são várias situações. Então, a gente precisa lutar para que as leis melhorem, porque, como eu disse, justiça de verdade não vai acontecer, porque a lei protege o adolescente, protege esse tipo de criminoso, esse tipo de crime bárbaro praticado por adolescentes. E casos assim, né, doutora, costumam gerar impacto emocional coletivo. Como lidar, então, Júlio, agora com a revolta, tristeza e impotência que surgem? Ximene, essa revolta, essa tristeza, elas dizem mais sobre nós do que sobre o ato em si. Querendo ou não, nós estamos vivendo no momento de uma sociedade doente. Todos nós estamos querendo vingança. Nós não estamos querendo justiça. Como a doutora falou agora há pouco, nós precisamos lutar por leis, nós precisamos lutar por justiça, para que a justiça seja feita, porque nós sabemos que, no caso do Brasil, a justiça ela é aplicada diferentemente de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua cor, de acordo com o seu gênero. Então, as leis, elas são olhadas, não somos todos iguais, né? Mas eu penso que nós precisamos olhar também, quando a doutora traz a questão da maioridade penal, que o adolescente, ele é um sujeito em desenvolvimento, ele não é um adulto incompleto. A neurobiologia explica isso. E a gente entende também que em países em que a maioridade penal foi reduzida, não houve redução dos crimes, do percentual de violência. Nós precisamos entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio para proteger o adolescente. E é isso que ele faz, ele protege a criança e o adolescente. Porque quando a gente fala de violência, os adolescentes são muito mais vítimas do que agressores. Então, isso é muito importante que a gente pense. Existe uma crítica muito grande a esse pedido de redução de maioridade penal, científica, inclusive, para que a gente olhe para o adolescente em desenvolvimento. Então, precisamos, sim, pedir por leis mais rígidas e por aplicabilidade dessas leis. Nesse caso dos adolescentes de Santa Catarina, por exemplo, são todos adolescentes de família rica. Então, a gente a gente fica sabendo das coisas que estão acontecendo, dos pais, tio, indo coagir testemunhas. Então, a gente já começa a entender qual é o modelo parental dessa família e a gente começa a entender onde que está o buraco disso, né? Os pais acobertando um tipo de crime desse, quando os pais deveriam ser os primeiros a querer educar esse adolescente. Então, esse modelo de parentalidade realmente é um modelo falido. E falando em falido, né, a justiça, doutora, trata esses crimes com seriedade necessária ou ainda há muitas falhas que precisam ser resolvidas? Sim, olha, e essa parte tem melhorado bastante, justamente por conta dessa divulgação toda que as leis de proteção animal têm tido nas redes sociais, todos os tipos de jornalismo, né, na televisão, nas rádios, enfim. Então, isso tem ajudado muito. E para que
melhore essa parte para que tenha mais expressão e mais força para podermos conseguir melhorar as leis de proteção animal, é importante mesmo denunciar, fazer as denúncias. Então você viu, presenciou algum tipo de crime de maus tratos animal, denuncie. A denúncia, ela é anônima, ela pode ser anônima, você pode fazer diretamente na delegacia, fisicamente, né, pessoalmente, ou você pode fazer também pela internet, né, através da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Você pode estar ligando no 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou no 153, que é o telefone da Guarda Municipal. Isso também ajuda muito. Hoje em dia, todos nós temos, maioria pelo menos, um celular que a gente pode estar fotografando, filmando, gravando, né, quando a gente vê a prática de crimes de maus tratos animal, que também não é só machucar o animal, também pode ser você privar ele de alimentos, privar ele de um abrigo, né, privar ele de um lugar limpo, né, para ele estar circulando ali, deixar o animal o dia inteiro dentro de casa, sozinho, latindo, né, aquele animal que não se adaptou a esse tipo de rotina. Isso também configura maus tratos animal. Então é muito importante você estar sempre fazendo as denúncias, é anônima, não tem problema nenhum. E também lá na OAB, onde eu estou presidente da Comissão de Direitos dos Animais, aqui de Ribeirão Preto, e também pode ser diretamente com a gente na OAB. É só ligar lá que eles vão falar diretamente comigo. Orientações importantes, doutora Fabíola Coelho, Júlio Souza. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco e até uma próxima oportunidade.